Por que é tão comum optar por fazer uma cirurgia ao invés de um belíssimo tratamento de coluna? Aqui Kátia Maciel do Coluna em Movimento, trazendo para você formas diferentes de você entender por que é que a sua coluna pode ser aliviada, pode ser tratada sem medicamentos, sem cirurgia e no conforto do seu lar. Eu já chegaram muitas pessoas em consultório, já ouvi muitas pessoas em consultório dizendo assim: ah, eu vou partir para cirurgia, Kátia, porque é o mais simples, é o mais rápido para mim. Eu não quero mais essa dor. Isso numa primeira avaliação. E aí, depois que a gente começa a tratar, ela percebe que a dor foi embora e ela não precisou da cirurgia. E também já recebi muitos clientes que chegaram já no pós-cirúrgico e a pergunta foi: mas por que é que você escolheu a cirurgia ao invés de começar primeiro com a reeducação postural? Elas me disseram assim: ah, porque era mais fácil. Eu achei que fosse resolver o problema com mais rapidez. E outras disseram assim: eu escolhi a cirurgia porque o convênio cobre. E o RPG, por exemplo, uma osteopatia, o RPG não cobre. Uma reeducação postural, um tratamento mais completo, o RPG, o convênio não cobre. Então, eu escolhi porque era a única opção que eu tive. É triste isso, né? Do meu ponto de vista, claro. A maioria das pessoas não tem ideia, gente, não sabem, ignoram mesmo as possibilidades, as inúmeras possibilidades de se cuidar de uma coluna sem medicamentos e sem cirurgia. Até eu diria que até a maioria dos médicos ignoram as possibilidades de se tratar uma coluna sem cirurgia e sem medicamentos. Basta indicar para o profissional indicado, para o profissional adequado. Só isso bastaria. Mas nem sempre é assim. Eu gostaria aqui, então, de fazer um apelo, talvez. Antes de você partir definitivamente para uma cirurgia, procure um especialista em coluna, gente. Um fisioterapeuta especialista em coluna. Porque ele pode te ajudar até tomar essa decisão. Recentemente, eu avaliei uma criança de 12 anos. Avaliei não, me desculpem. Eu recebi contato da mãe de uma criança de 12 anos que se desesperou após passar por um médico cirurgião, um ortopedista cirurgião, onde ele colocou que realmente a cirurgia era indicação para escoliose muito grande da sua filha. E aí eu acabei indicando para um amigo, fisioterapeuta especialista em coluna, que morava pertinho lá na cidade dela, e ele avaliou, e dentro da avaliação dele, ele confirmou que era um caso cirúrgico. Que ele indicaria, ele teria um médico adequado para indicar, e aí ele passou por esse médico, e esse médico realmente disse, confirmou a possibilidade da cirurgia. Era uma escoliose acima de 50 graus, uma escoliose, uma curva bem grande, uma curva bem importante. Porém, a conclusão que eu e esse colega fisioterapeuta chegamos é que antes de chegar nessa cirurgia, existe um outro longo caminho a se percorrer. Porque os encurtamentos musculares que levaram a escoliose dessa criança a acontecer vão continuar lá depois da cirurgia, se eles não forem desfeitos antes, se eles não forem minimizados antes. Então, se essa criança hoje vai para a cirurgia para aliviar um pouco a curva dessa escoliose, eu vou fazer aqui um adendo. O que é uma escoliose? Tem gente que não sabe o que é uma escoliose, né? Então, olha, eu tenho aqui uma folhinha de papel. Imaginem
Vocês estão olhando aí por trás, olha, imagine que aqui a coluna é uma coluna retinha. A escoliose, ela é a coluna desviada para o lado. Ela passa a ter essa curva aqui, olha. E como se não bastasse essa curva, que deixa a gente assim, ó. Então, se você vê uma pessoa andando na rua assim, ela tem uma escoliose. A coluna dela vai para o lado. Essa escoliose ela pode ser um C ou ela pode ser um S, né? Ela pode ter uma curva aqui embaixo na lombar e aqui em cima, para compensar, ela acaba formando uma outra curva. Ó, uma curva aqui e outra curva aqui em cima. Olha, fica um S. E essas curvas da escoliose, da coluna, quando elas estão acima de 50 graus dentro dessa curva, há indicação cirúrgica. É nesse ponto que eu abri aí para vocês entenderem melhor. Então, o que faz essa curva da nossa coluna acontecer são músculos muito rígidos e encurtados de um lado e músculos muito rígidos e encurtados do outro lado, em outro nível, que faz a vértebra inclinar e rodar. Ela pode só inclinar, uma escoliose pode ser só uma inclinação, mas ela também pode ser uma inclinação junto com uma rotação da vértebra. E aí a cirurgia, ela faz minimizar essa inclinação. Porém, se ela só vai para a cirurgia para colocar essa curva mais centralizada, para ela voltar dessa posição aqui para essa posição aqui, se ela não tem músculos preparados de um lado e do outro da coluna suficientemente alongados para poder sustentar essa correção que a cirurgia fez, de nada vai adiantar a cirurgia. Daqui 2 meses, essa criança está com a escoliose de novo. Entendem isso? Então, o papel do RPG, eu falo muito do RPG, gente, porque o meu trabalho hoje basicamente é com RPG. E eu confio muito e eu acredito muito nesse trabalho. Eu já vi grandes evoluções, eu já ouvi grandes trabalhos executados, grandes escolioses serem desfeitas somente com RPG, sem cirurgia inclusive. Então, se essa criança, que tem uma escoliose muito grande, não passar por um processo para minimizar esse encurtamento, não vai adiantar. E felizmente essa criança que eu conheci recentemente, a mãe dela aceitou esse tratamento com RPG, ela vai iniciar esse tratamento com RPG e lá futuramente pensar na possibilidade da cirurgia. Mas aí ela vai estar mais preparada, a musculatura dela vai estar preparada para aquilo. E a reabilitação dela pós cirurgia vai ser muito mais rápida, sem sofrimento, com muito mais agilidade, com muito mais flexibilidade na coluninha dela. Então, cada vez que você pensar em fazer uma cirurgia, busque um especialista em coluna. Essa mãe que chegou para mim essa semana com a filha dela com essa super escoliose, ela chegou através do Coluna em Movimento. Num vídeo que eu fiz, eu pedi para a pessoa se ela não... aliás, não foi no vídeo, foi numa live. Ela estava ao vivo comigo, teclando, falando da filha dela. E eu pedi para ela que ela entrasse em contato diretamente comigo, para que se ela não soubesse de nenhum fisioterapeuta especialista em coluna, eu indicasse para ela, eu pudesse orientá-la. E foi o que aconteceu. Então, se você aí está passando por esse momento, por uma situação muito parecida, você está ali já na beirinha, chegando na porta do centro cirúrgico, mas você não está se sentindo confiante para isso, entre em contato comigo. Pede ajuda. Se eu não puder indicar, se eu não for da sua cidade, se eu não puder te ajudar pessoalmente, eu vou te indicar alguém que possa te ajudar. Um profissional, um colega adequado para te ajudar.
Porque tem isso também, tá, gente? Tem fisioterapeuta especialista em coluna, e tem fisioterapeutas especialistas em coluna e principalmente em escoliose. No caso dessa menininha, eu indiquei um fisioterapeuta especialista em escoliose. Vai afunilando muito, vai deixando o profissional cada vez melhor. Então, se você estiver precisando dessa ajuda, chama aqui no privado, para que você veja, para que você sinta outras possibilidades de tratamento que não algo tão invasivo como é uma cirurgia. De repente, durante essa descoberta, essa avaliação aí que você vai fazer com o fisioterapeuta, talvez você descubra que você nem precise dessa cirurgia. Não vai ser lindo isso? Olha que libertação isso. Porque se você está achando que a cirurgia é o que vai te libertar, é o que vai te eliminar as dores de uma vez por todas, nem sempre é assim. E esse pós-cirúrgico, ele pode ser mais dolorido e mais complexo do que o seu estado hoje. Gratidão por estarem aqui, gratidão por me ouvirem, gratidão por acreditar em mim só um pouquinho, porque tudo que eu passo para vocês aqui é o meu ponto de vista. Não significa que o que eu estou trazendo para vocês é uma verdade. O que eu trago para vocês é a minha verdade. É dentro das minhas experiências. São os resultados baseados nas evidências das minhas experiências, dos meus atendimentos. Mas não existe só o RPG como técnica para reabilitar uma coluna. Então, gratidão por essa pequena confiança que vocês estão depositando no Coluna em Movimento e em mim, Kátia Maciel. E nos vemos por aí, nos vários vídeos que o Coluna em Movimento tem liberado para você no dia a dia. Gratidão, continue compartilhando os vídeos, por favor. Eles estão fazendo muito bem a muitas pessoas.